18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, Mix, agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7 no melhor Mix do Brasil. Começa pra você em mais uma edição do programa 18 horas e hoje é quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão, na apresentação, Ari Guedes, DJ e produtor. Na técnica, na operação e lá no aplicativo Humano, nos estúdios do aplicativo Humano, Wellington Trovão transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil, hein? Para você em especial, mais uma edição do programa 18 horas, as principais notícias do dia para você nesta quinta, hein, Karime Leão? Tudo bem? Tudo ótimo, Carlão. Muito boa noite para você. Boa noite para você que sintoniza a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Vamos mandar aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano, estamos também em todas as redes sociais, 18 horas News, e também a gente tem o nosso canal do YouTube, né, Carlão? Segue a gente, dá um like. Tamo junto. Curte lá, 6 e 1, Karime, vamos juntos até às 7, as principais notícias do dia pra você, hein? É mais uma edição do programa 18 horas, começando aqui no melhor Mix do Brasil. Muito bem, Karime Leão, hoje nós temos aí uma notícia interessante aí para os veganos, né, Karime? Você é vegana, Karime, ou você? Não consigo não. Olha só, o Brasil deve ter carne feita em laboratório. Olha só, a tecnologia tenta suprir a demanda por proteína animal com menos impacto ambiental. É bastante interessante. Eu não sou vegano, mas eu gosto da causa, Karime, é legal. Não é preciso aí o abate para você produzir alimento. Essa carne artificial, a causa é interessante, sem dúvida. Mas vai demorar um pouquinho, tá? Pra gente experimentar, porque a chamada carne de laboratório deve chegar nas prateleiras dos supermercados aqui no Brasil entre 2024 e 2025, rapidinho, Karime. A promessa é que o produto tenha o mesmo sabor, textura e até mesmo o cheiro da proteína animal. A proposta vem da BRF, uma das maiores empresas do setor de alimento do mundo, e em parceria aí com a startup israelense Left Farm, que já desenvolveu inclusive a tecnologia necessária em outros países, hein? Mas tem uma questão aí muito importante, tá? O custo da carne é alto, muito alto, tá? Hoje a tecnologia ainda é cara. O quilo desse tipo de carne chega a custar cerca de R$5.500, mas a expectativa é ter o produto disponível aqui no Brasil com um valor acessível lá para 2024. Vai ser uns R$3.000, Karime. Carinho isso, hein? Isso é mais acessível. Agora 6 horas e 3 minutos, hein? Vamos juntos, melhor Mix do Brasil, programa 18 horas, as principais notícias do dia pra você, hein? Vamos juntos até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ontem à noite faleceu o arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, que estava se tratando no hospital da Samel. Dom Sérgio estava internado desde o dia 26 de fevereiro, quando deu entrada no hospital com um quadro de infecção urinária elevada. No entanto, ele precisou ser levado para uma UTI depois de sofrer um infarto. Dom Sérgio tinha 66 anos e estava à frente da Arquidiocese de Manaus desde fevereiro do ano de 2013. Bom, nas redes sociais, o governador do Amazonas, o prefeito de Manaus, além de outros políticos, empresários e gente do povo, prestaram homenagens a Dom Sérgio, destacando o estilo pacificador e solidário do arcebispo, engajado nas questões sociais. O governo e a prefeitura decretaram luto oficial de 3 dias. E o velório aconteceu em frente à Catedral de Manaus, no centro da cidade. Líderes religiosos e fiéis foram se despedir do arcebispo. Vamos conferir mais informações na reportagem de Ananda Chama. O arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, faleceu na noite desta quarta-feira, 3 de março. Segundo informações da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio, que já sofria com mal de Parkinson, foi internado no dia 26 de fevereiro em um hospital particular da cidade, com um quadro de infecção urinária, posteriormente sendo acometido por um infarto. A infecção não cedeu, levando-o a óbito. O velório aconteceu às 10 horas da manhã em frente à Catedral Metropolitana de Manaus e teve todos os cuidados para evitar
a aglomeração. Em frente à catedral foi montada uma tenda com grades de isolamento, onde as pessoas poderiam prestar a sua última homenagem, deixando fiéis e líderes religiosos emocionados ao se despedir do arcebispo. O atual arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, esteve presente no local e falou da importância de Dom Sérgio Castriani na comunidade católica amazonense e deixou a sua mensagem para os fiéis. Dom Sérgio foi o responsável por um documento da CNBB, Comunidade e Comunidades de uma Nova Paróquia. Então ele tinha percepção realmente do que significava evangelização, especialmente na nossa região. São duas características, mas eu acho que a característica dele mesmo é essa paternidade dele, que a gente quase poderia dizer uma maternidade. Recordá-lo sempre. Ele não apenas veio morar entre nós, o lema episcopal dele, ele habitou entre nós. Mas na realidade, traduzindo, ele habitou em nós. Essa bondade dele vai permanecer conosco. Esse jeito de acolhida e tudo, ele vai permanecer conosco. E que nós guardemos essa imagem e que nós também tenhamos esse entusiasmo de levar Jesus a todas as pessoas. Padre Charles Cunha também deixou sua homenagem. A minha mensagem é de gratidão a Deus por termos tido a oportunidade de Dom Sérgio habitar entre nós. Era o seu lema episcopal, né? Ele passou 7 anos servindo a esta igreja, dando seu testemunho de serviço, e passou aí mais um ano entre nós, dando seu testemunho de entrega, de doação, através da sua vida, da sua enfermidade. Deus o curou. Eu aprendi isso com Dona Zizi lá no bairro da Paz. Deus sempre cura. E a morte também é uma cura. E nesse dia nós estamos agradecidos a Deus, porque todo aquele sofrimento, né, que Dom Sérgio já estava passando com o Parkinson e tantas outras enfermidades, ele agora não sofre mais, está na paz, está habitando na morada eterna. Então fica no meu coração e creio no coração de todos nós a gratidão por tudo que ele representou para a Igreja do Brasil, da Amazônia, de modo particular para a nossa Arquidiocese de Manaus. E que seja hoje um dia de oração. Um dia de lágrimas, um dia de tristeza, um dia de pesar, mas também um dia de agradecimento a Deus pelo dom da vida deste homem que habitou entre nós. O sepultamento foi restrito. Às 17 horas foi celebrada a missa de corpo presente, com restrição de convidados. Fiéis puderam acompanhar através da transmissão pela TV Encontro das Águas. Eu sou Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e você lembra, né, da árvore de Natal milionária que o governo Wilson Lima colocou no Largo de São Sebastião em dezembro passado? Pois é, um gasto de R$1,5 milhão no momento em que o Amazonas acumulava mais de 5 mil mortes pela Covid-19. O assunto gerou muita polêmica e críticas contra o governador Wilson Lima. Agora, 3 meses depois, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito para apurar irregularidades no contrato da polêmica árvore de Natal. Karime, o pagamento do contrato, inclusive, foi suspenso, pelo Tribunal de Contas do Estado, e a árvore de Natal acabou desmontada antes do tempo, ok? A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre essa história e traz pra gente agora. Lembra da árvore de Natal milionária que o governo do estado mandou montar no Largo de São Sebastião em dezembro do ano passado e que custou primeiro R$2 milhões e que depois de 18 horas e outros canais da imprensa denunciarem, baixou para R$1,5 milhão? Pois é, o Ministério Público do Amazonas abriu inquérito para investigar denúncias de ilegalidades na contratação das empresas AC Entretenimento e Produção, Ecoarte Estrutura e Produção, LM Consultoria Empresarial e VLA Produções Culturais. Essas empresas foram contratadas pelo governo do Amazonas para a realização de eventos natalinos em 2020. A promotora de justiça, Vandete de Oliveira Neto, da Promotoria Especializada na Proteção ao Patrimônio Público, abriu investigação para apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação para a contratação de empresas pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, sem licitação, para montagem e desmontagem de árvore de Natal e produção
de eventos natalinos em Manaus. O contrato, que virou mais um dos diversos escândalos da gestão de Wilson Lima no final do ano passado, indignou a estudante Loana dos Santos e a funcionária pública Elina Gomes, que está com salário congelado desde 2019. Estamos vivendo no clima natalino, sim, mas nós não podemos nos esquecer que estamos enfrentando uma pandemia ainda e que existem famílias que precisam de ajuda financeira, com medicações, saúde, né? E seria melhor que esse valor fosse convertido em cestas básicas para ajudar essas famílias. Pega esse dinheiro e transforme em cestas básicas e presenteie os pobres, os menos favorecidos, os miseráveis, os desempregados. Essa ação seria muito melhor do que você pegar e agir dessa forma, contratando empresas sem licitações, mas infelizmente nós sabemos a motivação do seu coração. A notícia também repercutiu entre os deputados do Amazonas na época. Serafim Corrêa repudiou a decisão do governo de gastar milhões com árvore de Natal no momento em que as pessoas não podiam sequer sair de casa por causa da quarentena. Eu sei que é uma tradição, mas convenhamos, em primeiro lugar, o valor é desproporcional. E em segundo lugar, este não é o momento. O Natal vai ser diferente, vai ser um Natal em que cada um vai ficar na sua casa. Não haverá encontros de famílias para se confraternizar. Ninguém irá para o Largo São Sebastião, até porque uma das recomendações da vigilância sanitária é que se evite aglomerações. Com a repercussão negativa e a suspensão do pagamento pelo TCE, a árvore milionária foi desmontada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. O Ministério Público solicitou do TCE cópia do processo envolvendo a árvore de Natal milionária montada pelo governo do estado no final do ano passado. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, esse aí é apenas um dos inúmeros escândalos do governo Wilson Lima. Um governo marcado por denúncias de irregularidades, e são inúmeras mesmo, tá? Contratação de aluguel de jatinhos sem licitação, gastos milionários com publicidade, compra superfaturada de ventiladores mecânicos em lojas de vinho, 2 ex-secretários de saúde presos. Bom, um governador que foi apontado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal como o mandante da organização criminosa que roubou recursos da saúde. Karime, um governador que teve a casa e o gabinete na sede do governo vasculhados por policiais federais. Wilson Lima, o governador, também teve seus aparelhos celulares confiscados e responde processo no Superior Tribunal de Justiça. Um governador que abusou das irregularidades e da falta de gestão, colocando aí o Amazonas no topo, no topo de um ranking de mortes por Covid-19 no mundo, inclusive. Isso mesmo, o Amazonas é o lugar aí que registrou a maior taxa de mortes por Covid para cada grupo de 100 mil habitantes em todo o planeta Terra. E apesar de toda essa tragédia, de todos esses escândalos, a Assembleia Legislativa do Estado não tira do papel os pedidos de impeachment protocolados contra o governador. Enquanto isso, o Amazonas é refém da péssima gestão do atual governo, do desemprego, recorde e do pior colapso da saúde na história. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nós comentamos ontem aqui no 18 horas sobre a situação, de emergência no município de Boca do Acre por causa da inundação. Agora a situação do município de Eirunepé também ficou complicada por causa da cheia deste ano. Em Eirunepé, as escolas públicas e quase 4 mil casas estão alagadas por conta da cheia dos rios. Eirunepé é considerado polo para outras cidades da região do Juruá, ou seja, vai prejudicar também as regiões vizinhas. De acordo com a Prefeitura de Eirunepé, a enchente do rio Juruá já supera a cheia histórica do ano de 1986. Das quase 4 mil casas atingidas até o momento, pelo menos 2 mil são de moradores da zona urbana da cidade. Os municípios de Boca do Acre e Ipuxuna, na região do rio Juruá, também já sofrem com os impactos da enchente. Esta semana, Boca do Acre decretou situação de calamidade pública e a Prefeitura de
Quixuna decretou situação de emergência ainda em fevereiro. Que a gente espera, Karime, Leão e ouvintes em 100,7, que o governo federal e também o governo estadual socorram esses municípios aí urgentemente, porque realmente é uma situação bastante complicada, uma situação delicada. Se não bastasse a pandemia de coronavírus, agora temos aí no interior do estado essa super enchente que também afetou o vizinho estado aí, o Acre. 18 horas. Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União querem a reaplicação de provas do Enem aqui no estado do Amazonas. O exame foi aplicado no estado nos dias 23 e 24 de fevereiro e teve mais de 160 mil inscritos, mas quase 70% do total não realizaram as provas aqui no estado. Pois é, Carlão, e no pedido, o Ministério Público e a Defensoria pedem que as provas não sejam reaplicadas antes de abril de 2021 e que as novas datas sejam condicionadas ao parecer sanitário e epidemiológico positivo da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, como explica a repórter Ananda Chama. Na noite desta quarta-feira, 3 de março, o Ministério Público Federal, junto com a Defensoria Pública da União do Amazonas, protocolaram um pedido à Justiça Federal para que seja determinada a reaplicação das provas do Enem no Amazonas. O exame foi realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro e teve mais de 160 mil inscritos. Porém, 70% dos alunos não realizaram as provas no estado, por motivos de doença ou abstenção por conta da Covid-19. Conversamos com a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Michele Corbi, que explicou o porquê do pedido. O calendário de provas do Enem realizado pela União estabelece que quem não fizer as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro, a princípio estaria excluído da participação no Enem nesse ano. Então, buscou-se tratativas junto às autoridades locais. Essas tratativas foram realizadas pelos Ministérios Públicos e pelas defensorias para que houvesse o adiamento do Enem no Amazonas, considerando a situação epidemiológica pela qual o estado passa e as situações de dificuldade que diversos municípios enfrentam. No entanto, não foi possível o adiamento do Enem por essas vias, então foi realizado agora o pedido judicial para que haja uma nova rodada de provas no Amazonas, considerando todas as dificuldades enfrentadas pelos estudantes amazonenses para a realização das provas em 23 e 24 de fevereiro. A procuradora também fala que em outros estados, os estudantes que haviam sido contaminados pela Covid-19 nas datas das provas teriam uma segunda oportunidade para realizar o exame. Já aqui no Amazonas, não teriam essa segunda chance. Outra situação que nos levou a fazer o pedido judicial de novas datas do Enem para o Amazonas foi que em outros estados da federação, os estudantes que estivessem contaminados pela Covid, na data da realização das provas em janeiro, teriam uma segunda oportunidade de realizá-las em fevereiro. Então, esses estudantes não seriam prejudicados. No Amazonas não houve essa possibilidade. As provas foram aplicadas apenas em 23 e 24 de fevereiro, sem essa segunda data para os estudantes que nesses dias estivessem contaminados pela Covid. Então, considerando que isso fere a igualdade entre os participantes, que os participantes do Amazonas estariam sendo prejudicados com relação aos participantes de outros estados, houve esse pedido judicial para que os estudantes que estivessem contaminados pela Covid em 23 e 24 de fevereiro pudessem realizar as provas nessas datas a serem estabelecidas pela Justiça, junto com os demais estudantes que foram prejudicados e não puderam realizar as provas em 23 e 24 de fevereiro, seja por enchentes em seus municípios, seja por falta de condições epidemiológicas, seja por outras questões. Eu sou a Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A Polícia Federal deflagrou hoje aqui no Amazonas e em outros 7 estados a Operação Quarta Parcela para combater fraudes no auxílio emergencial do governo federal destinado para a população carente durante a pandemia do novo coronavírus. E por determinação judicial foram bloqueados mais de R$170 mil. A repórter Nathalie Moraes explica pra gente mais detalhes sobre essa operação. Vamos conferir. A
Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje no Amazonas e em outros 7 estados uma operação que visa combater fraudes ao auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal em função da pandemia de Covid-19. Segundo a Polícia Federal, cerca de 100 policiais federais cumprem as medidas judiciais simultaneamente nos estados. Ao todo, são 28 mandados de busca e 7 mandados de sequestro de bens. Um total de mais de R$170 mil bloqueados por determinação judicial. Ainda segundo a PF, para a deflagração da Operação Quarta Parcela, foram instaurados inquéritos independentes em cada estado. Os objetivos desta atuação conjunta e estratégica são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas que atuam causando prejuízos ao programa assistencial e, por consequência, atingindo uma parcela da população que necessita desses valores. Os autores dessas fraudes devem responder pelos crimes de furto qualificado mediante de fraude, com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, aquela história, né, Carlão? Tem esperto pra tudo. Escuta, muita gente aproveitou esse momento de pandemia para fraudar dados e receber o benefício que deveria chegar apenas para as pessoas realmente necessitadas e que sofreram com os efeitos econômicos da pandemia. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União estimou que os pagamentos indevidos do benefício podem chegar a 42 bilhões de reais. E foram identificadas várias quadrilhas especializadas aí nas fraudes que desviaram 142 milhões de reais. O valor representa um prejuízo para a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, pois foi restituído apenas para as 229.542 vítimas que, por meio de procedimento administrativo no banco, comprovaram não terem sido responsáveis pelos saques. Vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e também a madrugada de sexta-feira. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 93%. Agora 6h28 em Manaus, boa noite. Mix. Olha, o Brasil tem batido diariamente recordes em números de mortes por Covid-19. De quarta para quinta-feira foram mais 1.910 vítimas fatais. E os números de mortes provocadas pela Covid-19 no Amazonas ultrapassou a marca de 11 mil. Desse total, 7.810 mortes foram registradas só aqui em Manaus. E do início do ano até hoje, esse número já chega a 4.500. A repórter Nathalie Moraes traz agora mais informações sobre essa alta letalidade da Covid-19 aqui. Vamos conferir. Para quem vive o drama de perder um ente querido, o novo coronavírus não são apenas números. Em Manaus, muitos já perderam seus pais, amigos, familiares, conhecidos. Afinal, do início deste ano até hoje, a nossa capital já registrou mais de 4.500 mortes, o que representam 1.000 a mais do que todo o ano de 2020. Júnior é um jovem de apenas 25 anos que perdeu a sua mãe há pouco mais de um mês para o vírus. Na minha casa, todos nós fomos acometidos com a Covid. Meu pai, minha irmã, que está grávida, inclusive, ficou em estado grave. Eu precisei ser internado por mais de uma semana. Meu padrasto. E, infelizmente, depois de pouco mais de 20 dias lutando, eu perdi minha mãe. Ela não resistiu, infelizmente. Outro dado que chama a atenção é o número geral de enterros, que cresceu mais de 6 vezes em 2021. O cemitério Nossa Senhora de Aparecida, conhecido popularmente como o cemitério do Tarumã, o maior cemitério público de Manaus, teve desde janeiro uma nova área para sepultamentos de vítimas da Covid-19. Os enterros no local começaram no último dia 9 de janeiro. Em quase 2 meses, 823 vítimas do vírus
vírus foram sepultadas na área. O pico de enterros foi registrado no último dia 14 de janeiro, com 213 sepultamentos em 24 horas. A média diária de mais de 100 sepultamentos se manteve por pelo menos 45 dias seguidos. Segundo a infectologista Raquel Stuch, somente com o isolamento social podemos atingir a estabilidade no número de casos. Mesmo com a vacinação, os cuidados devem ser mantidos. Mas cabe também a responsabilidade em cada um de nós de não promovermos aglomeração, de usarmos corretamente as máscaras, mantermos o distanciamento social. E isso vai acontecer provavelmente durante este ano todo, né? Nós não teremos uma vacinação de grande parte da população daqui 2-3 meses. Então, enquanto isso não acontecer, esses cuidados devem ser mantidos e é da responsabilidade de cada um de nós. Enquanto Manaus ainda sofre com a segunda onda da pandemia, a vacina é a maior esperança para reduzirmos a circulação e a transmissão do vírus. O doutor e pesquisador em bioquímica Lisandro Borges explica o porquê a variante P1 encontrada no Amazonas é tão letal. Mas por que está morrendo tanta gente? Porque é uma questão lógica, estatística e matemática. Se eu tenho essa nova cepa de Manaus, que é muito mais infectiva, qual é a diferença dessa cepa para a antiga? Então essa cepa, ela tem muito mais espículas. Então a mutação na proteína S, que dá origem à spike, que é a espícula. Então com mais espículas, o novo coronavírus, nessa nova cepa, tem capacidade de infectar muito mais rápido e uma quantidade muito maior de pessoas. Então ele é mais infectivo por ter mais espículas, por ter mais proteína spike. E isso está acontecendo no mundo inteiro, com a descoberta da cepa britânica, a cepa sul-africana e agora a cepa, infelizmente, de Manaus. Nesta quarta-feira, o Amazonas registrou 883 novos casos de Covid e confirmou mais 75 mortes pela doença, somando 11.087 vidas perdidas desde o início da pandemia. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje vamos conversar com o artista plástico muralista Eduardo Cobra. Ele é o autor da obra de arte Respirar. O artista transformou um cilindro de oxigênio em arte. Ele pintou o cilindro como se fosse um recipiente transparente, com uma árvore plantada dentro. E antes mesmo de entrar em leilão, a peça foi comprada por R$700 mil pelo movimento União BR. O dinheiro que Eduardo Cobra vai aplicar integralmente na construção de 2 usinas de oxigênio aqui no estado do Amazonas. Na prática, isso significa que vão ser 20 leitos de UTIs beneficiados 24 horas por dia. Muito boa noite, Eduardo Cobra. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Obrigado, Karine. Tudo bem? Boa noite. Obrigado aí a oportunidade, tá? Boa noite. Abraço. Imagina, boa noite. Pois então, né? Explica pra gente como é que foi todo esse processo. Sabemos que esta foi a primeira ação do recém-formado Instituto Cobra. É verdade. Você sabe que aconteceu de uma forma bem espontânea, né? Como que eu posso dizer? Até mesmo como uma maneira, assim, desesperada mesmo, com uma preocupação, assim como todo brasileiro, né? De tentar ajudar essa situação dramática aí, atravessada por hospitais. Claro que foi algo que eu fiz, como que eu posso dizer, resguardando as proporções, né? Foi uma ação simbólica, claro, mas a ideia foi trazer um sopro de vida, uma esperança também para essas famílias, para esses pacientes, né? Então, quando surgiu a ideia, eu passei a pesquisar, a tentar encontrar empresas, porque eu estou em São Paulo, né? Na verdade, eu estou numa cidade chamada Itu, que é próxima a 100 quilômetros de São Paulo, e eu passei a procurar empresas que pudessem ter esses cilindros inativos. E aí eu acabei encontrando uma dessas empresas, adquiri esse cilindro, né? E aí eu desenvolvi essa ideia, desenvolvi essa arte,
fiz essa pintura que na realidade, que também simbolicamente, né, a ideia da pintura, porque a Amazônia é conhecida por todos nós que amamos a Amazônia como o pulmão do mundo. Claro que não é o pulmão do mundo, mas nós conhecemos dessa forma, uma forma carinhosa, né? Então, por essa maneira, eu pensei em colocar dentro do cilindro esse recipiente, como você mesmo comentou, que traz aí uma árvore, né? Agora, o que eu não esperava era que, mesmo antes de anunciar o leilão, eu já, só porque eu comuniquei com 2, 3 amigos, isso acabou se espalhando e um grupo chamado União BR, através de um outro parceiro chamado Vertical Garden, acabaram se unindo e adquiriram esse cilindro, né? Então foi uma maravilha, assim, eu me senti muito recompensado em poder realmente, através desse cilindro, unir pessoas de boa vontade, pessoas do bem, pessoas que querem realmente uma transformação real e honesta do nosso país, né? Com esse povo tão sofrido aí. Eduardo, você está aí em Itu, né? São Paulo, praticamente grande São Paulo aí, Itu, né? Você deve estar acompanhando a situação, né, da pandemia no Brasil e no mundo. Agora você teve uma ação voltada aqui para o Amazonas. O que te sensibilizou nesse sentido? Você tem alguma cena em particular aqui com o estado do Amazonas? Olha, o ponto principal é realmente perceber a mensagem central. Eu acho que a importância da vida mesmo, sabe? Então, eu acho que isso não tem a ver com localização geográfica, etc. Tem a ver com as pessoas, com os seres humanos, né? É claro que, como brasileiro, eu tenho total apreço, total conexão com o estado do Amazonas, né? Então, quando eu vi essa situação, pessoas que são íntegras, pessoas que trabalham todos os dias, que pagam os seus impostos, né, que de forma alguma mereciam passar por uma situação como essa. Então, a situação foi realmente ver dezenas e dezenas de pessoas procurando os cilindros para abastecer e não conseguindo abastecer esses cilindros com oxigênio, ou não encontrando os cilindros e pessoas morrendo por conta dessa dificuldade. E aí, obviamente, que eu resolvi, com a minha arte, até para inspirar outras pessoas, né? De que é possível, sim, nós nos unirmos, né? Por mais que esse pudesse ser a tarefa de outros órgãos, mas nós, como brasileiros, eu acho que cada um, com a solidariedade, podendo realmente doar um pouco de si, a gente pode transformar o país, as vidas das pessoas, né? Então, a minha preocupação foi justamente essa, juntamente com a minha arte, poder promover isso, né? Agora, como vocês mesmos comentaram aí no começo, 2 cidades, que é Santo Antônio do Içá e Codajás, né, que foram já beneficiadas. Segundo informações que eu tenho, essas usinas já chegaram até essas cidades, né? Porque a ideia inicial, para falar rapidamente também, era comprar cerca de 350 cilindros de oxigênio. Mas aí nós chegamos à conclusão que a usina era mais interessante, porque ela transforma o oxigênio do meio ambiente no oxigênio hospitalar. Então, muito mais pessoas podem ser beneficiadas com essa ação, né? Mas, volto a dizer, novamente, é uma ação simbólica, claro, 100% do recurso foi destinado para essa finalidade, tá? Então, realmente foi um ato 100% transparente de todos os envolvidos, com o coração aberto mesmo, para poder ajudar no sofrimento aí de todas essas famílias, que é algo que, obviamente, eu também tenho vários problemas de saúde, eu sei o quão difícil é passar por uma situação como essa
e não ter um apoio, não ter alguém que possa te ajudar, e ainda mais nesse momento tão delicado, né, que todos nós, do mundo inteiro, do Brasil especialmente, está passando agora. Então, o que nós precisamos realmente é de pessoas com boa vontade para poder fazer essa diferença na vida do próximo, né? E olhar menos para nós mesmos e olhar um pouco mais para o próximo. Então, eu acho que o objetivo foi esse, no final, Carlos. Ok. E aqui a gente percebeu aqui, nós recebemos a ajuda, né, de acho que praticamente todo mundo, todos ajudaram. Realmente essa emoção, essa ajuda a gente sentiu aqui no estado e só temos a agradecer mesmo. Bem, estão perguntando aqui nas redes sociais se você já foi infectado. Daí eu já linko também com a minha pergunta, que seria sobre essa sua ajuda humanitária. Essa não é a primeira vez que você usa a sua obra para ajudar a comunidade, para ajudar o coletivo, não é mesmo? Olha, eu fiz 2 testes de Covid. Pelo teste não demonstrou que fui infectado, embora 6 pessoas que trabalham comigo foram infectadas. Mas, por incrível que pareça, eu passei muito mal durante a pandemia e sigo ainda com alguns problemas respiratórios, coisa que piorou muito durante a pandemia. Eu achei que era Covid, mas no exame não constou. Eu ainda tenho uma certa dúvida se pode ser ou não, eu não tenho certeza absoluta, mas estou com algumas sequelas e tal, isso já há 4, 5 meses. Mas, enfim, como não apareceu nos exames, então não é possível comprovar, né? Agora, a relação de questões sociais, eu acho que tem a ver com a minha trajetória, com a minha carreira, que eu sempre me preocupei através dos meus murais. Quem não conhece, por favor, pode olhar nas minhas redes sociais, que é Cobra com K Street Art, ou até mesmo no Google, né? Eu gosto de passar mensagens de pacifismo, da importância da preservação ambiental, da defesa das liberdades, do combate ao racismo, né? Todas as formas de preconceito, valorização da história, da cultura. Então isso já faz parte da minha história, até porque eu venho de uma origem simples, eu venho da periferia de São Paulo. Então, eu passei por todo tipo de dificuldade, de preconceito e tudo mais. Então, eu resolvi agora, além das mensagens, trazer um tipo de arte com propósito, né? Então, mesmo no começo da pandemia, eu criei algumas obras, uma delas chamada Coexistência. Me desculpe, me perdoe, só estou falando mesmo porque foi perguntado. Imagina, por favor, o espaço é seu, tá bem. Claro. Tudo bem, obrigado. Essa obra, Coexistência, eu coloquei crianças das 5 principais religiões, todas juntas ali em posição de oração, todas com as máscaras representando cada uma das religiões. E essa obra, eu também fiz um leilão com essa obra e nós pudemos beneficiar de cerca de 20 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, né? Então, assim, a criação do Instituto, ele nasce justamente com essa ideia, né? Como um instrumento de transformação social de adolescentes, jovens em estado de vulnerabilidade em todo o Brasil. Então não é uma questão de São Paulo especificamente, sabe? Então eu vou ter sim uma sede, mas eu quero distribuir células por todo o Brasil, eu quero poder ter a oportunidade de levar também um pouco desse trabalho aí pro Amazonas. Eu acho que seria fantástico também, mas é passo a passo, né? Eu fiz também um projeto que talvez tenha sido o embrião, sabe? Onde surgiu esse desejo no meu coração, que foi uma galeria de arte circular. Eu peguei um ônibus da cidade de São Paulo, um ônibus circular mesmo, né, que as pessoas utilizam, e transformei esse ônibus num museu, numa galeria de arte itinerante. E esse ônibus rodou por 13 ou 14 comunidades bem carentes, favelas mesmo, sabe? E teve dias que esse ônibus chegou a ser visitado por até 3 mil crianças. Então eu pude ter contato com essas famílias, com essas crianças, e eu vi como o Brasil é um país rico culturalmente, sabe? E que realmente muitas crianças estão sendo aí laçadas
pelo mundo das drogas, pelo mundo do crime, e na verdade eles estão apenas aguardando alguém que estenda a mão, uma oportunidade para desenvolverem seus talentos através da música, do teatro, do cinema, da literatura, sabe? E eu quero, através do meu instituto, poder fazer essa conexão, né? Como eu coloquei para você, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, então eu quero fazer esse instituto, aliás, ele já começou, né? Sempre 100% idôneo para que os recursos cheguem até a finalidade e a gente possa comprovar isso no próprio site de uma forma totalmente transparente, né? Porque o que eu quero mesmo é poder ser, e através desse instituto, ser um veículo de transformação social no Brasil, tá? Ok. Então, muitíssimo obrigada pela sua conversa hoje aqui com a gente. Conversamos, né, com o artista plástico muralista Eduardo Cobra. Você que tem obras em cerca de 35 países, né? E já falou da vontade, até do desejo de fazer algum trabalho aqui no Amazonas também, né, não? É verdade, é verdade. É justamente isso. Eu venho da periferia, de uma origem simples, mas eu me dediquei. Foi uma questão de muita renúncia também, sabe? De droga, de crime, de más companhias. Então eu segui no meu sonho e pude viajar pelos 5 continentes, agora mais de 35 países, já só nos Estados Unidos cerca de 50 murais, né? Então, eu sim estou com um projeto de culturas regionais também, estou valorizando e trabalhando em vários estados brasileiros. Eu espero sim ter a oportunidade de levar um pouco mais do meu trabalho, quem sabe pintar uma grande lateral de prédio aí na cidade, falando da história, dos valores e tudo mais. Então eu fico aguardando essa oportunidade, fico aguardando esse convite, tá bem? Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua conversa, participando hoje aqui no programa 18 horas. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos, tá bem? Valeu. Amém, obrigada. Tchau, tchau. Conversamos com o artista plástico muralista Eduardo Cobra. 6h47, você está no melhor Mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira com sol ou sexta-feira com chuva? Previsão do tempo aí com Karime Leão. Previsão do tempo. Um pouquinho de cada coisa, né, Carlão? Sim. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 93%. Hora 6h51, boa noite. Mix. Olha, atenção para essa informação, que é uma informação importante, hein? Para evitar aí a aglomeração, a Caixa Econômica fará pagamento escalonado do Auxílio Manauara. O pagamento da primeira parcela do programa Auxílio Manauara, que vai beneficiar aí 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, está previsto para ser efetuado amanhã, sexta-feira, dia 5. Será pago de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Com isso, a Caixa quer evitar aglomerações nas agências no momento em que os números da Covid-19 continuam muito elevados. Exato, Carlão. E de acordo com o novo calendário, o pagamento fica da seguinte forma, tá? Amanhã, dia 5, serão pagos os nascidos em janeiro e fevereiro. Na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 8, é a vez dos nascidos em março e abril. Dia 9, terça-feira, os nascidos em maio e junho. Na quarta-feira, dia 10, serão pagos os beneficiados nascidos em julho e agosto. Na quinta, dia 11, os nascidos em setembro e outubro. E no dia 12, sexta-feira que vem, os que nasceram em novembro e dezembro. Olha só, o mesmo escalonamento será feito na segunda parcela, ok? Que começa a ser pago no dia 24 deste mês ainda e vai até o dia 31. Mais informação, atenção aí, os beneficiados podem conferir no site da Prefeitura de Manaus, ok? Informações no
site da Prefeitura de Manaus. 18 horas. Contrato milionário para publicidade da companhia de saneamento do Amazonas, que é a Cosama, foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. A notícia sobre esse contrato foi apurada com exclusividade pelo jornalismo do 18 horas. Bom, e com base em representação dos deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, o Tribunal de Contas entendeu que as contratações de empresas de publicidade por mais de 4 milhões de reais não são prioridade nesse momento de pandemia. Sem dúvida, somente no governo Wilson Lima já foram suspensos 85 milhões de reais em pagamentos desnecessários, segundo o Tribunal de Contas. E a repórter Odineia Araújo traz mais detalhes sobre esse assunto. O contrato da Cosama, companhia de saneamento do Amazonas, com 3 empresas do ramo de comunicação, Ebox Comunicação Visual, Express Serviços de Comunicação Multimídia e a empresa Nine Pro, no valor de R$4.366.000, se tornou público no início de fevereiro. O contrato, publicado com exclusividade pelo 18 horas na época, repercutiu entre os deputados de oposição da Assembleia Legislativa do Amazonas. Wilker Barreto e Dermilson Chagas entraram com representação no Tribunal de Contas do Estado contra o pagamento de publicidade da Cosama. E o auditor do TCE, Luiz Henrique Pereira Mendes, determinou ontem que o contrato milionário de publicidade da Cosama fosse suspenso. O presidente da companhia, Armando Silva do Vale, está proibido de contratar ou pagar qualquer despesa referente ao pregão número 021/2020 para a contratação de empresa especializada em serviços gráficos e comunicação visual. A suspensão do pagamento dos mais de 4 milhões para a publicidade na Cosama em plena pandemia foi anunciada hoje na tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Wilker Barreto. São mais 4 milhões, Álvaro, que devem ser utilizados para enfrentamento ao Covid ou para melhorar o abastecimento de água no interior, porque água é vida. 2 portais deram a matéria, o 18 Horas e o Radar Amazônico. E o TCE suspende. São 4 milhões, Álvaro, que poderiam estar sendo investidos na expansão de rede de água do interior. No despacho do TCE, mesmo a Cosama tendo alegado que o Estado está sob efeito de calamidade pública em razão da segunda onda da Covid-19, as contratações não são prioridade nesse momento pandêmico, de acordo com o auditor. Ainda na tribuna, o Wilker Barreto informou que o TCE já suspendeu desde o início do governo de Wilson Lima, ou seja, no intervalo de 2 anos e 3 meses, mais de 85 milhões de reais de gastos desnecessários do governo do estado. Nós já conseguimos, com ações nos órgãos de controle, tornar sem efeito e cancelar mais de 85 milhões em processo licitatório, Álvaro, de dispensa, das coisas mais absurdas, e eu quero reavivar a memória deste plenário de sopa do peixe, de jatinho, todas elas, senhor presidente, praticada por um governo que não prioriza a vida. Aí eu pergunto, 85 milhões de reais aplicado lá no Francisca Mendes salvariam quantas vidas? O governo do estado não se pronunciou sobre o cancelamento. A Cosama hoje cuida do abastecimento de água de apenas 14 municípios do estado. A meta esse ano é chegar a 20 dos 62 municípios. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima deve anunciar neste final de semana aí novas flexibilizações das atividades econômicas. Há possibilidade do governador liberar o transporte fluvial e terrestre intermunicipal de passageiros, que está suspenso desde o dia 12 de janeiro. Exatamente. Ontem o governador se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que reivindica a extensão do horário de funcionamento do setor. No dia 22 de fevereiro, por conta da queda dos números da Covid, Wilson Lima autorizou o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos registrados como restaurantes, mas entre 6 da manhã até as 4 da tarde. Os empresários querem que o governador estenda o horário até às 10 da noite. Aí na reunião, o governador Wilson Lima
Lima deu sinal de que deve ampliar o funcionamento desses estabelecimentos, mas disse que vai depender de avaliação do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, que volta a se reunir nesta sexta-feira, amanhã, dia 5. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes, que é o Fábio Cunha, argumenta que a ampliação do horário de funcionamento é fundamental para evitar novas demissões em massa no setor. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 58 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 924 novos casos da doença no estado, totalizando 319.872 o total de registros de Covid-19 no Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 85 mortes, elevando para 11.172 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 10.718.630 números de casos confirmados de Covid-19. O país soma hoje 259.271 mortes. O país também tem 9.548.315 casos de pessoas recuperadas da Covid. Agora, 6 horas e 59 minutos, nós seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias de hoje mostram como a gestão do governador Wilson Lima, mesmo após 2 anos, não aprende e continua errando, para dizer o mínimo. A primeira notícia: o Tribunal de Contas suspendeu o contrato da Cosama de R$4.300.000 para publicidade. A segunda notícia: o Ministério Público investiga denúncias de ilegalidades nas contratações sem licitação por R$1,5 milhão de eventos natalinos em 2020, aquele escândalo da árvore de Natal. As duas notícias têm ligações fortes. O governo descumpre um decreto do próprio governador que determina gastos prioritários contra a pandemia. Fica parecendo que o decreto, anunciado como um grande feito do governo para centralizar gastos na saúde, não passou de uma jogada de marketing, de uma mentira. A outra lição entre os fatos é os gastos milionários em ações não essenciais. Acontecem justamente em um momento em que milhares de pessoas morrem vítimas da Covid-19 aqui no estado. Essa é uma outra ligação. Nas duas situações, os representantes do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e do Ministério Público concordam em uma coisa: neste grave momento de dificuldades, o governador Wilson Lima tem o dever legal e moral de usar o dinheiro do contribuinte exclusivamente em prol do povo e não para beneficiar determinados setores empresariais. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, Karime Leão, temos aí só uma saideira para que a gente continue tomando todas as medidas de precaução contra a Covid-19, porque o Brasil registrou hoje 1.840 mortes em 24 horas e voltou a bater o recorde de mortes durante a pandemia, né, Carlão? Bem, um beijo, obrigada pela companhia, gente, até amanhã. 7-1, continue bem, continue em 100,7, amanhã, sexta-feira, hein? Estaremos de volta com você a partir das 6 horas para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.